Eu acho que todo mundo aqui conhece o conceito de Vale da Estranheza, né? Esse aqui é um resuminho bem básico do conceito. A hipótese do Vale da Estranheza foi criada pelo professor japonês Masahiro Mori, que descreve a repulsa ou desconforto que as pessoas podem sentir ao interagir com robôs ou outras representações digitais que se assemelham muito a seres humanos, mas não são perfeitas. Ou seja, parece muito com o humano, mas não é, e por isso a gente sente medo. Uma das teorias mais populares em relação ao infame Vale da Estranheza é que a simples existência dele implica que em algum momento nós, como seres humanos, tivemos algum predador que parecia humano o suficiente, mas não era, e nós aprendemos a diferenciar essas criaturas para conseguir sobreviver. Essa teoria não tá exatamente correta, mas também não tá errada, e hoje eu vou te explicar o porquê. Vamos lá. De um ponto de vista mitológico, sim, essa é 100% a explicação. Espíritos malignos assumem formas suficientemente humanas para nos enganar. No folclore europeu, por exemplo, existiam os changelings, que eram fadas ou duendes que roubavam crianças humanas e assumiam o lugar delas nos berços. Tinha também toda a questão da possessão demoníaca, que transformava completamente o comportamento de uma pessoa. De um ponto de vista antropológico, tecnicamente, essa resposta também tá certa, parcialmente. Em determinado momento da existência, havia sim outras espécies Homo, o Homo floresiensis e o Homo neanderthalis. Essa galera toda existia em conjunto com o Homo sapiens, que é a nossa espécie. E apesar de essas espécies não serem necessariamente perigosas para o Homo sapiens, tanto é que até existem fortes evidências de que mulheres Homo sapiens se relacionavam e se reproduziam com neandertais por causa de traços físicos e genéticos considerados desejáveis, esses outros hominídeos poderiam sim parecer um pouco ameaçadores. Já de um ponto de vista biológico, entretanto, a coisa é um pouco diferente. Existem dois jeitos de explicar. O mais simples, pelo menos pra mim, são cadáveres. O Vale da Estranheza é uma forma do nosso cérebro reconhecer cadáveres. E esse aqui, com certeza, vai ser o vídeo que eu mais vou usar o meu diploma. Pra quem não sabe, eu, Laranjinha, sou graduada em necropsia e tanatopraxia e eu estudei em detalhes o corpo humano no pós-morte, e eu posso dizer com toda certeza do mundo de que sim, essa é uma explicação muito sólida. Assim, você já viu um cadáver? Sem ser em filme, onde tem todo o filtro chique e maquiagem, e sem ser em funeral, depois de todo o processo de preparação da Thanato. Eu tô falando de um cadáver fresco, ou no IML, ou no necrotério. Então, eles são feios. Tipo, muito feios. Eles são muito magros por causa da desidratação, uma coisa que a mídia não fala, mas depois da morte pode ocorrer de o corpo purgar. E o que seria isso? É a eliminação de dejetos e líquidos que acontece durante o processo da decomposição. E ao mesmo tempo eles são muito inchados por causa dos gases naturais da decomposição. Os órgãos estão apodrecendo, o corpo está apodrecendo de dentro para fora, e isso gera gases. Eles são pálidos, porque não tem mais a circulação do sangue, que dá essa corzinha que a gente tem na pele. E também eles são meio amarelados, porque o fígado não funciona, e dependendo de há quanto tempo tiverem mortos, eles ficam meio esverdeados também. Dependendo de como morrer, né, principalmente se morrer afogado, eles ficam com essa cor meio verde, meio azul, meio feia. E eles também são cheios de hematomas também, que é a fase do livor mortis, porque como o sangue não circula, a gravidade segue o seu curso e o sangue fica empoçado em algum lugar, geralmente nas costas ou em qualquer outra parte que estiver virada para baixo. Então ficam aquelas manchas imensas de roxo e vermelho e preto e azul e verde, não sei mais o que, de sangue coagulado. E também tem a tal da síndrome de Lázaro, que é quando o cadáver se mexe. Sim, eles se mexem. Dependendo de há quanto tempo a pessoa tá morta, mais uma vez, ainda tem algumas correntes elétricas no corpo. Então, se você mexer naquele corpo, principalmente nas costas, né, ali na coluna vertebral, o corpo pode sim ter alguns reflexos e, tipo, mexer os braços ou as pernas. O meu professor disse uma vez que um cadáver sentou na mesa, enquanto ele estava fazendo o exame. A síndrome de Lázaro é bem presente, principalmente em casos de morte cerebral, mas em geral não é uma reação assim tão comum quando você chega no necrotério. É uma coisa que você vê mais em hospital, quando o corpo ainda tá fresco. E dependendo de como morreu, eles gritam também, tá? Tipo, se tiver alguma coisa restringindo o fluxo de ar na garganta, quando essa obstrução é removida, eles soltam tipo um
que é esse ar que estava preso. Ah, e eles fedem bastante. O ser humano é um bicho muito, muito, muito fedido. Então, o nosso cérebro reagir negativamente ao ver um cadáver é um sinal. Você vê aquela pessoa largada no chão e mesmo que você não saiba com certeza de que ela tá morta, você consegue identificar logo de cara de que tem alguma coisa de errado com aquele corpo. Essa reação a cadáveres também foi desenvolvida porque, dependendo de qual estágio de decomposição esse corpo esteja, ele pode sim representar risco para a nossa saúde. Os gases liberados na decomposição e a samora, né, suco de morto, na água de cadáver, ou, como é o termo correto, necrochorume, que é aquele líquido fedorento que sai do cadáver, aquilo pode sim fazer mal à saúde de uma pessoa viva. Se aquilo entrar em contato com a sua pele, tipo, sem nenhum tipo de proteção, você pode contrair coisa tipo febre tifoide, hepatite, alguns problemas de pele, doenças contagiosas. Além do que, se você encontra o cadáver no meio do mato, igual com certeza acontecia muito frequentemente com os nossos ancestrais, isso com certeza pode ser um sinal de que tem perigo por perto. Essa é uma explicação, e depois de falar tudo isso e de estudar necropsia, eu até entendo o porquê algumas pessoas têm medo de cadáveres, porque aquilo ali é um ser humano, só que é um ser humano errado, não tá vivo aquilo ali, tem alguma coisa de errado com aquele corpo, e se tem alguma coisa de errado com aquele corpo, isso vai fazer mal pra mim. E com isso eu puxo o gancho pra minha próxima hipótese. Eu te pergunto, o que é mais assustador? Um corpo morto ou um corpo vivo e descontrolado que pode te matar? Me diz, o que é mais assustador do que ver uma pessoa se transformar completamente numa criatura quase irreconhecível, mas ainda assim ser alguém que você conhece? Aquela pessoa age de forma diferente, se movimenta de forma diferente e de um jeito que não é natural. Você conhece aquele rosto, você conhece aquela pessoa, mas não é mais ela. E por isso, ela é um perigo. Raiva. Depois que você é contaminado, meu bem, acabou pra você. Você vai morrer. Uma pessoa infectada com raiva é com certeza uma das coisas mais assustadoras existentes. Você vê aquela pessoa se transformar completamente, ela faz barulhos bizarros, ela se contorce, ela tem espasmos assustadores pelo corpo, ela não come, não dorme, não bebe água e fica espumando pela boca, não tem noção de espaço e sai batendo em tudo, caindo e não sente dor. Ela fica agressiva e começa a atacar, arranhar e morder tudo que vê pela frente. O primeiro caso conhecido de raiva foi registrado cerca de 2000 a.C. Sem a medicina moderna, como é que você explica esses comportamentos? Quando uma pessoa previamente sã e saudável começa a se comportar desse jeito, ela só pode ter sido possuída por um demônio. Uma criança foi substituída por um changeling. O que acontece quando você é mordido por um cachorro selvagem, um dos principais transmissores da raiva? Você vira um lobisomem. O que acontece quando uma pessoa infectada morde um ser humano saudável? Ela vira um zumbi ou um vampiro. O que acontece quando uma pessoa se infecta com alguma doença? Ela deixa de ser uma pessoa e se torna um predador. O que caracteriza esse predador do Vale da Estranheza é justamente isso. É essa coisa que se parece um ser humano, mas tem alguma coisa errada. Os olhos estão muito abertos, ela pisca muito devagar, mostra dentes demais quando sorri, se movimenta de um jeito quase humano, mas não tanto. Anda devagar demais ou rápido demais. O que é mais assustador? Um corpo morto ou um corpo vivo e descontrolado que pode te matar? Até a invenção da medicina moderna, várias doenças infectocontagiosas comiam soltas por aí, não tinha remédio que parasse a tuberculose. Não tinha penicilina para sífilis, não tinha nada que parasse a peste bubônica até a invenção da medicina moderna. Até ali, o ser humano estava largado à própria sorte. E estar perto de uma pessoa doente era sinônimo com a morte. E pessoas doentes, com essas doenças infectocontagiosas, elas se apresentam de uma forma diferente. Uma pessoa com tuberculose, ela fica fraca e pálida, tosse sangue igual um vampiro. O tétano faz o corpo se contorcer de um jeito bizarro, endurece, enrijece os músculos. A sífilis destrói completamente o corpo de uma pessoa fisicamente e no fim da vida, né, depois o vírus fica dormente por um tempo e depois de anos ele ressurge e a pessoa enlouquece. A peste bubônica é um horror à parte, né, eu não preciso nem descrever. O Vale da Estranheza é uma reação neurológica para nos proteger de doenças infectocontagiosas e só doenças infectocontagiosas, tá? Sem essa de usar o Vale da Estranheza para justificar preconceito, por favor. É você pegar todas essas características, tudo
o que muda numa pessoa quando ela tá doente. E você sabe que se você chegar perto, aquilo vai te atingir. Se você chegar perto, você vai morrer. Faz muito tempo que eu não falo de Dylan Dog, mas eu vou citar Dylan Dog aqui rapidamente, peraí. Em uma das histórias mais famosas e mais marcantes de Dylan Dog, que é Mater Morbi, né, que é uma história que fala sobre doença, tem um trecho que o Dylan tá no hospital, que é o seguinte, abre aspas, o hospital é o lugar onde a gente se sente mais só no mundo. Não importa quanta gente possa vir fazer companhia e dar apoio, a distância entre os sãos e os doentes é um espaço infinito que nem o amor pode preencher. A doença tira o doente da convivência humana, e por mais que ele seja amado por amigos e parentes, na parte mais ancestral do cérebro dele sempre haverá um homem das cavernas ansioso para se afastar do animal infectado. E aos olhos de quem está doente, os sãos são sempre incompletos, pois são incapazes de compreender as suas necessidades, porque ignoram o seu sofrimento e porque são culpados de poder andar com as próprias pernas. O doente é um vampiro sedento de vida e pouco importa quantas lágrimas sejam vertidas por ele, nunca serão suficientes para aplacar a sua sede. Fecha aspas. Mas enfim, aqui está a explicação biológica para o Vale da Estranheza. Tchau!